Bom, então hoje nós vamos começar um capítulo novo, o capítulo 7 da segunda parte do livro Paulo Estevão, que se chama As Epístolas. Então, as cartas, né, as epístolas de Paulo, que são tão famosas, né, que a gente tanto conhece ou ouve falar, nós vamos começar a entender o porquê que elas surgiram aqui nesse capítulo. A gente terminou o capítulo 6 com o Paulo numa situação bem desanimada. Ele sofreu um profundo abalo mesmo naquele capítulo que fala sobre as peregrinações e os sacrifícios, porque depois de tantas dificuldades por conta dos fariseus, dos mais fanáticos, ele resolve ir para Atenas, e em Atenas ele achava que ia encontrar um momento sublime dessas pregações, dessa luta. Mas o que ele encontra, na verdade, é um grande gelo, um frio, que não encontra repercussão. Eles debocham, não ouvem, lidam como se Paulo fosse realmente um desequilibrado, um louco, e nem se incomodam muito com a presença, acham que realmente ele delirava. E então termina esse capítulo, ele bem desalentado, e aí parte para Corinto, né, para encontrar com Timóteo, mas no finalzinho do capítulo eles já dizem que já acaba vindo um pouco o socorro do alto com relação a isso que ele estava sentindo. Então, no vulcão de incertezas e amarguras surgiu o socorro do mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto carregado de boas notícias. Então ele encontra Paulo onde Paulo estava, né? E traz boas notícias. E aí é que nós vamos começar esse capítulo, que se chama As Epístolas, com Paulo reencontrando Timóteo. O neto de Lloyd, então, que é Timóteo, né, trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Acaia, então, né, como sendo uma região ali da Grécia, cuja capital era Corinto. Então, Corinto, se a gente clicar aqui, ó, mostra justamente esse local. Aqui todo o Império Romano, mas aqui, ó, nessa pontinha aqui, a Acaia e Corinto sendo então a capital. E aí o Timóteo estava contando para Paulo que ali tanto a mãe quanto a avó dele, né, já estavam instaladas e com boas notícias ali que estavam acontecendo. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. Quer dizer, teve uma das todas as notícias que ele ficou feliz, que era muito importante para ele. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. Não sei se vocês se lembram, Áquila e Prisca foi aquele casal que Paulo conviveu logo depois da aparição de Jesus para ele no deserto, né, às portas de Damasco, quando ele resolve se isolar no deserto de Dan com duas pessoas que, na verdade, aqui são Áquila e Prisca. Eles saem junto do deserto, depois de Paulo se identificar como o Saulo, né, o perseguidor que eles tinham, temiam e mas respeitavam, procuravam amar, como a orientação que Pedro dá a eles, né? Mas é eles, essas duas pessoas importantes para Paulo, que agora ele tem notícias que inclusive tinham chegado ali também em Corinto. Aquelas duas criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel e Abigail. O desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. Então imaginem, né? Não sei se vocês também se lembram, mas no começo do livro, quando conta aquela história do pai de Gesiel, a Abigail com aquela toda dificuldade, a morte do pai, a condenação do Gesiel, tudo isso aconteceu, né, ali em Corinto. A Abigail foge da prisão ali porque ela é colocada, né, com a possibilidade de fugir.
Tudo aconteceu em Corinto e Paulo tinha essa história, porque Abigail contava para ele. E então ir para Corinto para ele também tinha essa relevância, essa importância. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia, como seus cooperadores humildes e simples de coração. Porque uma coisa, parando aqui só para a gente refletir sobre isso que eles estão falando, o Emmanuel está nos falando, a gente pode parar para pensar por que é que Jesus veio naquele local, né? Porque o mundo todo era, de certa forma, o reino de Deus, uma criação divina. E Jesus veio trazer a mensagem para a humanidade. Por que é que Jesus talvez não veio e surgiu em Roma, por exemplo, que era uma das grandes importâncias da época? Uma tirania, tudo bem, mas talvez ali ele transformasse a civilização. E por que não Atenas, que era a capital, o local onde os maiores pensadores viveram e viviam? Então, os filósofos e tudo mais. Mas por que Jesus, então, veio com a sua missão na terra em Jerusalém, ali na região em Jerusalém? E aqui agora o próprio Paulo está nos trazendo informações, reflexões que nos fazem também entender. Alguns corações, como por exemplo o que aconteceu em Atenas, ainda eram totalmente como se fosse um solo totalmente seco, sem possibilidade de germinar nenhum tipo de semente. Então, Paulo estava começando a entender por que razão ele nasceu na Galileia, por que razão ele preferiu os cooperadores humildes e simples de coração, os pescadores, na sua maioria. Por que é que Jesus fala: eu não vim aos sãos e aos justos, né? Porque estes, os aparentemente sãos e justos, eles são totalmente fechados à ideia. Quem é que está receptivo? Os que estão sofrendo mais, os que estão com disposição para aprender. Então, Paulo estava refletindo em tudo isso com aquilo que aconteceu em Atenas. Então, por que que Jesus preferiu a Galiléia com seus cooperadores humildes e simples de coração? Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades no Pireu. Ele fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados no percurso. Então Timóteo percebeu que Paulo estava abatido, debilitado, né, no orgânico, no corpo, né, e propõe um caminho um pouco mais fácil. Mas ainda assim Paulo prefere o caminho onde ele tem possibilidades, né, de levar. Se ele tem um caminho que tem pessoas, povoados, que possam receber a mensagem, ele sempre escolhia dessa maneira. Então ele fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados do percurso. Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo tentando dissuadi-lo. Não será mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava: enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, que poderíeis adiar um pouco. Então, tudo bem, o Timóteo está entendendo, né, que o trabalho é a cura, mas Timóteo estava achando que ele precisaria de um reabastecimento. Então, você não pode adiar um pouco esse trabalho? Vamos descansar agora. E Paulo, mais uma vez, né? Adiar por quê?
redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim venceram mais de 60 quilômetros, com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Nessa tarefa entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Então, olha se isso realmente não era o que iria reanimar ele, né? Se lá em Atenas os supostos superiores, né, não conseguiram entender, ali na simplicidade dos homens do campo, ele estava conseguindo levar adiante o propósito, né, a palavra do Cristo. Colocar mais sementes em mais corações daquilo tudo que ele tinha recebido. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas não longe do Golfo de Saron. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade, movimentada e rumorosa. Abraçou Lloyd e Eunice numa casinha do porto de Cencreia e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan. Então ele fez todo esse trajeto, entrou lembrando-se, né, do que Abigail sempre contava para ele, já reviu a mãe e a avó de Timóteo e já foi visitar os dois, né, Áquila e Prisca. Os três abraçaram-se, tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecerem em Roma algum tempo. Então eles sim conseguiram já estar lá em Roma por algum tempo, coisa que era sonho, inclusive, de Paulo também. Atenas e Roma. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas, no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarinas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca relatou como um grande grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite, com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Então, imaginem isso, né? Tanto Áquila quanto a Prisca contando a parte deles, daquilo que eles também sofreram de perseguição. Nós estamos acompanhando a trajetória de Paulo, porque o livro fala a história de Paulo, principalmente, que foi um dos maiores também perseguidos, pelo tamanho do trabalho que ele estava fazendo também. Mas os outros trabalhadores também encontravam as mesmas dificuldades. E também foram, no caso a Prisca, né? Na noite que invadiram lá o aposento dela e o Áquila ainda não tinha chegado, não conseguiu escapar dos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo Tarsense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Então, olha isso. É uma forma de encarar que poucos
de nós hoje, né, tem com relação a esse exemplo que esses mártires do princípio, né, do cristianismo nos dão. Então, eles se sentem bem por poder sofrer em nome do mestre, por amor ao mestre. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto, ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas ao seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com enlevo. Então, ó, nesse livro, a gente tem bastante informação desse amor que Paulo tinha por Abigail. Mas a gente nota o porquê que também a gente, por outras fontes, não tem tanto assim. Ele, o tempo todo, procurava ocultar aquilo. Ele procurava não acrescentar informações que fossem desnecessárias. Então, no íntimo, ele vivia aquilo. Mas para outros ali, aquilo passou desapercebido. Então, tudo o que ele tinha com relação a Gesiel e Abigail, a maior parte do que ele sentia, ele guardava para ele. Emmanuel nos traz essa história em detalhes. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Joquedeb, o pai deles, né? Aquele sítio onde foi colocado fogo pelo Joquedeb mesmo, que o Gesiel tentou apagar. Então ele tinha notícias desse sítio. Ele procurou localizar onde era que eles tiveram aquela fase, né, da vida deles. Agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio, que foi aquele que estava, na verdade, colocando aquelas imposições sobre o pai do Gesiel e da Abigail. Agora aquilo tudo provavelmente já pertencia aos herdeiros, né, do Licínio Minúcio. Contemplou a velha prisão de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Meditou no porto de Sencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração, sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Então, todos esses locais, o Paulo aproveitou o fato de estar ali e procurou, né, conhecer de perto. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionava-lhe proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Então foi um momento em que eles deram uma dissipada um pouquinho, né, naquele conjunto que eles fizeram logo que saíram de Troade. Então Timóteo e Silas estavam trabalhando, né, como caravaneiros. Lucas iria descansar um tempo de volta ali a Troade. E Paulo ficou envolvido nesse local, nesse ambiente, revivendo, sentindo um pouquinho a sensação de estar perto, né, desses locais onde tinha vivido Abigail. E é impressionante, né, como Emmanuel cita de novo o quanto Atenas chacoalhou, abalou Paulo. Porque olha assim, ó, depois de tempo, estava falando que o trabalho árduo, né, com as mãos ajudava Paulo a esquecer do que tinha acontecido em Atenas. Antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e outros pontos da Macedônia. Então, todos os locais onde eles tinham passado.
Então eles chegaram, o Paulo começa a trabalhar, antes de retomar as pregações, começaram a chegar algumas pessoas trazendo notícias ou pedindo coisa em nome, né, desses povoados que Paulo tinha passado, onde fundara suas bem amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes e requeriam delicadas intervenções da sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Então imaginemos o seguinte, né? Se Paulo, que é a fortaleza, né? Ele é aquele que decide, que resolve, que apanha e continua determinado, firme com a fé. Se ele passava por aquilo, é de se imaginar que onde os seguidores dele, aqueles que despertaram com o que falou, continuassem a missão, de certa forma também pudessem encontrar as dificuldades, das incompreensões ou das divergências entre os próprios iniciantes ali do aprendizado cristão, e isso a gente vê que isso é natural que aconteça numa casa espírita, numa igreja. Existem às vezes as divergências de opiniões ou as perseguições por parte daqueles que não gostavam daquilo que estava sendo dito. Então, aí que aconteceu? Esse povo que foi estimulado por Paulo começou a pedir socorro para ele. Falou, precisamos da sua cooperação, da sua intervenção para poder nos ajudar. O que a gente faz? E aí, quando ele vê que ele não conseguiria atender aquilo, até porque ele estava indo num movimento contrário, ele iria voltar para esses locais para poder de novo falar alguma coisa ou testemunhar. E aí ele acaba chamando Silas e Timóteo de volta para perto dele, sem saber como resolver. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Então, olha aqui o que Paulo está pensando. Como eles trabalhavam como caravaneiros, aqueles que iam e vinham dos lugares pelo comércio, pelo trabalho, ele falou, talvez eles possam solucionar isso. Eu preciso começar o trabalho aqui que eu me proponho em Corinto, mas ali para trás precisa dessa intervenção. Quem sabe Timóteo e Silas não sejam as pessoas que possam ir voltando e resolvendo esses assuntos. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente. Mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés. Então ele, na verdade, chama os dois e ele prossegue o que ele estava em andamento, que era começar a pregação. Inicialmente ele foi bem aceito, mas a hora que ele começava a mostrar a realidade de que Jesus era o Messias, que Jesus era superior a Moisés, aí os atritos vinham de novo. Isso vai ser uma constante. E isso provavelmente a gente tem que passar para os dias de hoje. A gente vai encontrar a mesma dificuldade com muitos corações endurecidos com relação ao espiritismo. As religiões que ainda, né, estão enraizadas, as anteriores, né, em algumas pessoas, em algumas igrejas, podem se incomodar com o que a gente possa vir a dizer. E nós temos que ter isso como um exemplo e um roteiro para a gente também saber como lidar, se posicionar. O fato é que isso foi uma constante na vida de Paulo. E ali, então, mais uma vez, os israelitas não toleravam, então, a superioridade de Jesus sobre Moisés e consideravam o Cristo como um profeta da raça. Não o suportavam como Salvador.
aceitavam como um novo profeta. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente. Até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intima-o com aspereza. Outra coisa a gente tem que prestar atenção com relação ao que era possível, né? Por que acontecia dessa maneira? O local onde se falava de religião eram as sinagogas. E Paulo, quando chegava numa cidade, procurava primeiramente falar aos que se reuniam para falar do assunto religioso. Quando não encontrava isso, o que ele fazia? Falava em praça pública. Falava fora desses, ou quando ele não era bem recebido nas sinagogas. Falava em praça pública, até que surgisse alguém que demonstrasse interesse de realmente falar: não, eu entendi e eu quero ser um colaborador. Eu quero que na minha casa a gente comece a estudar essa nova doutrina, essa boa nova, e ali ser um núcleo de pregação dessas notícias. Aí, o intuito de Paulo deveria ser, provavelmente, que ele conseguisse fazer com que a sinagoga entendesse e ali se passassem os novos conceitos aos religiosos que teriam entendido que a sequência estava sendo dada. Moisés veio, os profetas diziam que ia vir o Messias, e o Messias chegou. Então, nada melhor que isso acontecesse naturalmente no ambiente da sinagoga. Só que o que está acontecendo inúmeras vezes, e agora mais uma vez também em Corinto, falou, ele era eloquente, ele era sábio, ele conhecia a lei como poucos conheciam. Então ele cativava aqueles que ouviam ele. Mas a hora que tocava no assunto que diminuía as leis de Moisés, caíam em cima dele. Então, e isso aconteceu nessas discussões até chegar no limite para os fariseus ali, né? Então, até que chegou um que era um dos chefes e falou para ele: cala-te, palrador impudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas, em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou: até agora, olha isso, Paulo vê que quando ofendem o Cristo, aí Paulo se ressente ainda mais. E ele entende até onde é o limite, mas aí aqui ele fala dessa maneira, né, expulsando, ele vai, porque a gente não quer esse Salvador que morreu aí entre as cruzes, entre os ladrões, né, entre os malfeitores, como um cão na cruz. E aí ele, ouvindo aquilo, né, fala: até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Quer dizer, Paulo estava cansado dessa luta contra os fariseus, que em todo lugar estavam mostrando que não iam abrir as possibilidades de falar assim, não, nós entendemos, o Salvador do nosso povo já veio. Então ele falou assim, até agora eu tenho tentado trazer notícia para o povo hebreu, mas se vocês não vão aceitar, de hoje em diante, eu só vou procurar os gentios, os que são o povo que não é o hebreu, não são os judeus. E aí ele termina ainda falando para ele: caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Ele rebate aquilo que eles menosprezaram e fala assim: agora eu estou cansado. Que o povo hebreu, então, seja amaldiçoado como eles amaldiçoaram o próprio Salvador.
Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. Então, olha isso, é nesse momento que ele acha o primeiro disposto a construir uma igreja. Então, se a sinagoga tinha fechado as portas para ele, agora Tito Justo, que era então um morador ali de Corinto, abre as portas da casa dele para que Paulo então comece a construir a primeira igreja em Corinto. O tecelão estava jubiloso. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. Então, olha aí, assim começou então a primeira igreja de Corinto, com o auxílio então de Tito, com a casa de Tito Justo, o auxílio da Lloyd, né, da mãe e da avó de Timóteo, e ali então começa a prosperar a igreja de Corinto. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Olha que lindo isso, né? Porque aos olhos do mundo, né? Se alguém fosse analisar moralmente a cidade de Corinto, isso a gente já tinha descrito antes também, né? Ela era uma cidade entregue à devassidão. Então, entregue muitas vezes aos desregramentos morais. Mas isso para Paulo, na verdade, não era nenhum problema. Além de não ser um problema, ele via grandes possibilidades. Porque olha o que ele costumava dizer. É dos pântanos que nascem, na maior parte das vezes, os mais belos lírios. Então, desses locais aonde existe o pecado mais à tona, é onde acontecem as maiores conversões, as maiores renovações que são marcantes, inclusive, dessa trajetória renovada. Um exemplo disso é a própria Madalena, né? Então, quem é que não conhece a história de Madalena que os próprios apóstolos não queriam que o mestre tivesse a proximidade, o contato com ela, e ela foi um símbolo de um dos mais belos lírios do cristianismo que saiu de lá de baixo. Então, se arrependendo, ela se converte totalmente. E é isso o que Paulo vê em Corinto. Então, apesar da cidade ser famosa pela devassidão, ele acreditava no potencial desse pântano de criar belos lírios, os mais belos lírios. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Então, muitos arrependidos acabaram ali, na verdade, se convertendo pela possibilidade do que Paulo fez em Corinto. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas de Psídia, companheiros de Icônio,
de Listra, de Tessalônica, de Chipre e de Jerusalém até. Então estava chegando cada vez mais. Então, esse pedido de socorro, emissários dessas regiões pedindo socorro para Paulo. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção, assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Então imagina na cabeça de Paulo o tamanho da responsabilidade que ele estava sentindo com relação a tudo isso. Porque ele tinha um projeto imenso, grandioso. Mas o que aconteceu? Ele começou a ser requisitado por necessidade em quase todos esses locais por onde ele tinha passado, inclusive a consciência dele pedindo o compromisso da sequência daquilo que ele estava começando em Corinto. Então ele tinha preocupação de Corinto. Ele tinha preocupação daquilo que ele partiu de Jerusalém. Eu preciso reerguer a igreja de Jerusalém. Eu vou fazer o pedido dos recursos para que a igreja de Jerusalém não dependa dos fariseus. E eu não posso desprezar todas as comunidades que eu passei e despertei o coração, o carinho. Então imagina na cabeça dele. O que é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? E a gente sabe da dificuldade que era naquele tempo de vencer as distâncias. Então, aos poucos, aí vamos seguindo aqui, né? Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Então, ele percebeu que não bastava a ideia de mandar os dois, né? O Lucas, né? E Tito, para poder fazer esse tipo de serviço. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíçaras da Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar incessantemente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Então, olha isso, ele não estava conseguindo encontrar a solução que muitas vezes ele mesmo era rápido. E nesse momento ele não estava conseguindo atinar, e ele, mais uma vez, como ele fez em outros momentos de dificuldade, naquele momento de silêncio, naquele momento de solidão, eleva as preces a Jesus e pede que Jesus não desampare a ele para que ele possa cumprir com todas essas obrigações, esses deveres assumidos por ele. E aí, terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Olha isso. Ele tem a sensação que Jesus aparece para ele depois dessa oração. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Olha isso. Olha a confirmação, né, da presença do Mestre, porque a gente sabe que tem momentos que a gente se sente sozinho, que a gente sente dúvida se estamos fazendo a coisa certa ou não. E aí naquela oração ele tem a sensação que é Jesus que chega e fala para ele: continua falando sobre a verdade, não pare de falar, porque eu estou com você. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração.
aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Quer dizer, aí quando ele viu, nossa, eu tô com o mestre na minha frente, e ele percebeu que já estava acabando aquele momento. Aí o que ele focou o pensamento dele? Como é que eu posso resolver atender ao pedido de socorro das igrejas fraternas que eu consegui despertar lá atrás? Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Então, só de ele pensar naquilo, a orientação de Jesus veio mais uma vez. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer e simultaneamente pelos poderes do Espírito. Olha isso. Olha essa orientação de Jesus para Paulo, para tentar ajudar naquilo que era um grande problema para ele. E olha, Jesus fala: não te atormentes, e é natural que você não consiga atender a todos pessoalmente, mas é possível pelos poderes do Espírito. Pessoalmente, não. Pelos poderes do Espírito, sim. O que será que Jesus ou aquela voz estava querendo dizer para Paulo? Então, como pelos poderes do Espírito? A ideia, o pensamento, o que vai além, né, do corpo físico. Mas como é que isso é possível naqueles tempos, né? Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Então ele não entendeu também exatamente o que é que significava aquela orientação. Se a gente pensar hoje, se falar pelos poderes do Espírito, a gente pensa, através da mediunidade, talvez, então, outros vão receber a mensagem do lado de lá. Hoje é muito fácil a gente conseguir mandar mensagem para outras pessoas, até porque a gente vive uma era de tecnologia que num clique a gente manda para o mundo inteiro. Mas isso a gente também tem que considerar. Porque hoje nós temos essa facilidade de passar verdade para os outros e não ilusões, passar qualquer tipo de mensagem que seja de amor, de agregação, e não de discórdia, e não de guerra. Então, olha, a gente começa a pensar nisso que a gente está refletindo aqui agora, e isso vai além, vai ao infinito. Mas, entendendo a nossa responsabilidade dos poderes que a gente tem de alcançar multidões hoje, com as mídias, as redes sociais e tudo mais, vamos agora entender, vamos voltar à questão do Paulo. Ele teve dificuldade de entender o que a voz falou para ele que ele poderia satisfazer simultaneamente a todos pelos poderes do Espírito. Então ele, em dificuldade, entretanto a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Olha se não é a confirmação de uma ordem direta do Cristo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos eles em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Olha, Jesus já dizendo, já tendo claro também, para que nem todos compreendem. Isso a gente tem que também estar tranquilo com relação a isso. A gente está começando a entender algo que a gente fica ansioso de poder estender às outras pessoas. O que o Espiritismo nos traz é uma revelação digna de euforia mesmo. Mas a gente acha às vezes que o simples fato da gente passar essa mensagem faz com que as pessoas aceitem, ou entendam e aceitem. Mas não, os de boa vontade saberão compreender.
Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Eu leio isso daqui, eu fico pensando na grandiosidade do que a gente tem na mão com uma carta de Paulo, por exemplo, quando a gente lê, agora pelo texto, a gente saber que Jesus deu a ordem para que Paulo, ou deu a orientação para que Paulo escrevesse essas cartas. E olha o que também está sendo confirmado nesse texto. Jesus falou para Paulo: Estevão, daqui para frente, vai ficar mais perto de ti, transmitindo os meus pensamentos. Então, as cartas de Paulo são mediúnicas, de Estevão ditando a Paulo os pensamentos do Cristo. A gente tem noção do que é isso? Do que isso significa? Isso faz a gente ter cada vez mais vontade de ler as cartas de Paulo daqui para frente. E é o que está dizendo aqui. Paulo foi orientado pelo Cristo. E Estevão estava designado estar ao lado de Paulo para ajudar nessa psicografia. Porque as cartas de Paulo foram psicografadas através da inspiração da mediunidade dele. E Estevão, através da sua mediunidade, a captar o pensamento do Cristo, que estava dizendo: ele já está sintonizado comigo. Ele vai te passar e você escreve a estes povos em meu nome. Então, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, a todos os que já ele passou, porque nesse momento ele resolve escrever a estes povos que ele já tinha visitado e criado igreja. E daqui para frente ele vai depois escrever cartas, por exemplo, aos coríntios. Quando Paulo sair de Corinto, lá na frente ele vai escrever as duas cartas, né, belíssimas aos coríntios, que são cartas para que acrescentem informações de sabedoria e de verdade para os povos que estavam com dificuldades e para nós que viríamos depois. E aí então, o trabalho de evangelização, não só através do exemplo de vida do Mestre, não só através do Evangelho de Levi, que é o primeiro que eles têm acesso, agora escrito pelas mãos de Paulo através dessas epístolas. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. Então ele ouviu aquilo e a luz foi embora. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Olha isso. Como é que começa? Se o combate direto, a agressão não dá certo, o que aconteceu lá em Tessalônica? Os judeus entraram nas discussões, mas começaram a colocar dúvidas, porque eles ainda não eram tão seguros da palavra como Paulo era, e então os doutores da lei, ali da Tessalônica, começaram a questionar, porque eles eram
pessoas sábias também. E aí começaram a surgir as dúvidas e as contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas ele deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. Recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então, ele entendeu, né, o chamado e ele entendeu que Estevão estaria ali, mas ele não queria. Olha a grandiosidade de Paulo, inclusive, nessa decisão. Porque ele poderia resolver, então agora eu sou bom, né? Eu vou agora aqui sozinho resolver esse assunto com o auxílio de Estevão. E aí eu vou ter o mérito, porque eu fiz essa carta com Estevão. Ele resolveu a primeira carta não escrever nem sozinho. Ele chamou Timóteo e Silas para que pudessem juntos não deixar com que ele, pelas imperfeições dele, errasse. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo. É isso que nós temos que ter noção de quando a gente lê uma carta de Paulo. A essência espiritual das cartas de Paulo vem da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado, na mocidade, em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir o desejo do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Olha a humildade de Paulo. Ele falou assim: meu Deus, e se a minha sensibilidade não captar o que Estevão está querendo me dizer? Por isso eu preciso de irmãos dignos também para poder suprir a minha imperfeição. E assim foi que Paulo então escreveu essas cartas. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando contudo que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Ele não tinha noção do que ia ser isso. Porque essas cartas hoje nós temos. A gente lê. Mas na época, o que ele fez? Então, isso também ajuda a gente a entender as cartas quando a gente lê. Quando Paulo escreveu uma carta aos filipenses, escreveu àquele povo como ele conhecia, com os problemas que foram trazidos para ele que estavam acontecendo. Então eram orientações baseadas nas pessoas que moravam ali, baseadas nos problemas que ele encontrava pela demanda que era solicitada dele. Então Paulo escreveu em momentos de angústia, destinando àquele povoado, mas ele não tinha noção que estas cartas seriam úteis aos outros povoados. Como foi dito aqui, ó, essas cartas foram copiadas. Aí o povo começou a ver aquilo e falou: meu Deus, isso precisa ser dito para outras pessoas. E começaram a copiar da mesma maneira que copiavam o Evangelho de Levi, de Mateus. E ele não tinha noção que isso serviria para o cristianismo até hoje. E vai ainda servir por muito tempo. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias,
em Jerusalém, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores. Olha onde chegou. A carta chegou às mãos de Simão Pedro. E Simão Pedro tem a visão da sublimidade que é aquilo. E fala, vamos, nós temos que entender isso não como uma carta simplesmente de Paulo. É uma carta dele, que é uma carta enviada do Cristo através dele, a todos os discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. E assim foi. Porque assim começaram a ser escritas essas cartas que nós sabemos o tamanho da importância que tem ela. Muitas dos versículos que a gente tem conhecidos, imortalizados, né, através das repetições, não são só versículos dos evangelhos, são versículos das cartas de Paulo. E Pedro, Simão Pedro, enxerga isso rapidamente. E aí, aqui eu vou estender só mais um pouquinho, mais 3 itens aqui, porque daí a gente já encerra. Mas então, altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquiense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. E em seguida à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras. Então, olha isso. Nessas igrejas, como mais uma vez foi aqui já citado, né? Existiam as comunicações mediúnicas. O profetismo, eles falam profetas na época, o que hoje a gente diz médiums. Então, aqueles que não tinham os dons mediúnicos para passar mensagens dos espíritos de luz, o que também é conhecido através da igreja, né? O Espírito Santo, tinham aqueles que não tinham essa capacidade, mas alguns tinham as faculdades curadoras. Então colocavam a mão, ajudavam, faziam curativos e curavam, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos. Então, olha o que Emmanuel está falando aqui. O mediunismo evangelizado. Então, o que a gente vê nas casas que fazem a mediunidade à luz da doutrina dos espíritos de luz. Então, o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Então, nas igrejas apostólicas, o que aconteciam eram comunicações mediúnicas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar sem prejuízo da fraternidade edificadora. A fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante de repouso. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo as organizações de possibilidades novas. Então, assim foi a sequência desse momento difícil que Paulo viveu, né? As cartas foram levadas para solucionar os problemas à distância e ele conseguiu desenvolver o que ele tinha planejado e começou ali em Corinto. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhe manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto
Em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedades. E isso a gente também tem que fazer uma reflexão para os dias de hoje, né? Então, olha isso. A sinagoga que expulsou Paulo, agora o próprio povoado estava vendo que nas sinagogas eles encontravam somente exigências, somente pessoas que falavam que sabiam o que era a verdade divina, mas que não praticavam, estavam muito distantes de praticar a bondade, aquilo que Deus tinha pedido e ensinado. E aí eram nestas igrejas que Paulo começava a fundar que eram encontradas a caridade verdadeira. Então, aonde é que está a caridade verdadeira? Nós temos que pensar isso quando a gente vai para o nosso ambiente religioso. É lá que eu estou procurando ser compreensivo com as pessoas que erram, com as pessoas ou que não erram, mas que somente pensam diferente da gente. Então, será que lá está sendo exercida a tirania, as guerras santas, como sempre aconteceram? Então, tudo, se a gente analisar lá para trás a história do cristianismo, quanto sangue se derramou em nome de Jesus? Então, será que nós estamos sendo cegos também em algum momento quando a gente entra numa discussão com alguém da nossa casa espírita ou da nossa igreja ou do templo, seja lá o templo que a gente frequente? Será que é isso que Jesus, que Deus quer? É a separação, é a discussão? Ou é o entendimento, o amor? Então, tudo isso faz a gente entender o que Paulo viveu na época, o que aconteceu no cristianismo no início e uma reflexão para que a gente também se policie nos dias de hoje. E aí, então, com aquilo que estava acontecendo, as sinagogas começando a se esvaziar, irritados com o êxito do inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, que se demorava na cidade já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. Então, como se fosse novidade, né? A gente está vendo que isso realmente é uma constante. Mas os judeus, ao invés de reconhecer que eles estavam realmente equivocados, tramam uma grande perseguição. A sinagoga esvaziava-se. É mais fácil o orgulho, então, falar mais alto ali, né? Poxa, olha isso que ele está fazendo. Vamos acabar com ele. E não procuram entender. Poxa, será que ele está, então, fazendo certo e nós errado? Não, a sinagoga esvaziando. Quem é orgulhoso, então o que que faz? Briga, combate, maldiz. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Então, por aqui eu acho que por hoje já chega, né? A gente vai já começar a entender que apesar de tudo de maravilhoso que aconteceu nessa fase aqui do livro, né, da história do Paulo, agora, mais uma vez, ele vai enfrentar dificuldades com os judeus ali da cidade de Corinto. E aqui, então, deixamos para a próxima semana, né? Semana que vem a gente entra aqui no item 21. E mais um capítulo maravilhoso, né? Com muita coisa para a gente pensar, para entender, muita coisa que a gente passa a entender com essas palavras de Emmanuel, né? E algum detalhe que vocês ainda tenham notado e queiram falar sobre o que a gente leu? Eu não. Tranquilo? Então, joia. Ádila, Gandolf. Então, se tudo bem por vocês, também encerramos por aqui. Mais uma vez, extremamente gratos a Deus Boa e a noite. espiritualidade. Boa noite a todos. Boa semana. Até domingo que vem. Tchau, tchau.